graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da terra restaurada, Deus fazendo e refazendo a terra em 6 dias. Nós passamos por todos os dias, nós falamos das palavras, há muitos vídeos já, e nós vamos continuar. Nós estamos no 6º dia, e o 6º dia é um dia especial, é um dia que eu estou dando mais atenção, e é o dia que a Bíblia dá mais atenção, porque o capítulo 1 e o capítulo 2, que se complementam, fala muito, dá muitas informações a respeito desse 6º dia. E nós estamos falando desse 6º dia e da criação máxima de Deus, para a terra, o homem. Façamos o homem. Nós estamos em Gênesis 1:26, que diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E hoje nós vamos falar desse texto. O que o texto diz? O texto diz: domine, domine, certo? Eu quero pegar minha Bíblia aqui agora para ler, Gênesis 1:26, para falar corretamente. Façamos o homem, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Eu quero falar um pouco hoje desse domínio. E o texto diz: sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criaram. Veja, daí no versículo 28 Deus vai abençoar o homem, e das facetas dessa bênção é o domínio. Quero ler com vocês o versículo 28 para a gente estudar um pouco o domínio hoje. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então veja que no versículo 28, na bênção que Deus vai dar a Adão e Eva, homem e mulher, ele está falando do domínio. E no propósito da criação, quando eles fizeram a reunião e decidiram façamos o homem, o propósito era o domínio. Então esse domínio que Deus está falando para o homem dominar, eu quero dizer para você que esse domínio que eu vou explicar aqui é referente ao homem no estado original, certo? Então, depois que o homem perdeu esse estado original e ele se tornou pecador, é óbvio que esse domínio ele não seria o mesmo. Então, para nós não cairmos na heresia, e muitos de mente fechada falam assim: esse pastor ele está ensinando heresia, porque eles não conseguem entender que o Adão original é uma coisa e o Adão depois do pecado é outra coisa. Então nós estamos falando claramente a respeito desse homem original, criado à imagem e à semelhança de Deus. E o domínio tem por base e seria exercido, sim, pelos atributos da imagem e semelhança de Deus nos homens, ou no homem aqui. Então esse domínio, ele tem muito a ver com aquilo que o homem é em si, a imagem e a semelhança de Deus. Esse domínio, ele passa rigorosamente pela ideia de ser a imagem e a semelhança de Deus. Porque hoje, quando nós falamos de domínio, nós temos um susto, porque nós sabemos que todas as pessoas que detêm autoridade, que detêm algum tipo de poder, elas podem cair em corrupção, elas podem ser arbitrárias, elas podem ser autoritárias, elas podem ser carrascas, elas podem ser ditadoras. Então nós ficamos com isso na cabeça, mas o domínio que Deus está dando, ele está entrelaçado
a imagem e a semelhança de Deus. Por isso, não seria perigoso para o homem ter esse domínio, e não seria perigoso para os dominados ser dominado por Adão, porque esse domínio ele está ligado a ser a imagem e a semelhança de Deus. A perfeição que o homem foi criado, a perfeição moral, a perfeição espiritual, a perfeição emocional, a perfeição física que o homem foi criado, a imagem e a semelhança de Deus. Então o domínio passa pela imagem e semelhança de Deus. Hoje, quanto mais nós ouvimos a palavra e nos parecemos com Cristo, mais domínio nós teremos, porque o domínio ele é exercido através de imagem e semelhança de Deus, certo? Então, qual o propósito de fazer o homem? Essa é a pergunta. Poxa, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E a próxima palavra que Deus usou foi domine. Ou seja, então, o propósito de fazer o homem era para o quê? Para dominar a terra, para dominar todas as coisas. Deus estava dando o cetro do governo, o cetro da autoridade para esse homem. Estava dizendo a esse homem que ele seria o responsável, o condutor, o organizador de toda a terra, que ele seria o rei para reinar sobre toda a terra. Então esse foi o propósito. As pessoas dizem assim, Deus criou o homem para adorá-lo. Deus criou o homem, e a primeira palavra que Deus disse logo após de falar façamos o homem foi e que esse homem domine. Então o Salmo 8, do versículo 5 ao 9, é um texto que se refere ao homem caído já, não ao homem no estado original. Mas olha, mesmo o homem caído, olha só o que esse salmo vai dizer para nós. O Salmo 8, verso 5: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos de glória, e de honra o coroaste. Então está falando do homem, né, que diz aqui que foi feito um pouco menor do que os anjos de glória, certo? Mas se você for olhar, não tem nenhum anjo que tenha a essência, em essência é a imagem e semelhança de Deus. Então o homem, ele é o ser mais glorioso, mais poderoso que já houve, o homem original. Então por isso que eu digo que esse texto está se referindo ao homem que perdeu o estado de pureza, o estado original, mas mesmo assim ele manteve um certo domínio. Então diz aqui, ó, o versículo 6: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Então Deus faz que o homem, mesmo o homem pecador, que ele tenha domínio, ou seja, é Deus agora que faz, que ordena que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo de seus pés. Então todas as coisas estão debaixo dos pés dessa criação do homem, certo? E aí vem aqui todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que se passa pelas veredas dos mares. Então o homem, né, confirmando aqui o que Deus está falando em Gênesis 1:26, o homem tem domínio, né, sobre todas as coisas, e ele foi criado para isso. Então o homem ele é tão perfeito por fora que é a imagem de Deus, e é tão perfeito por dentro que é a semelhança de Deus. Esse homem é tão perfeito por fora que ele é a imagem de Deus, e ele é tão perfeito por dentro que ele tem os atributos, ele tem a semelhança de Deus. Nós vimos que o que é a imagem, o que é a semelhança. O homem por completo, o homem em si é a imagem e a semelhança, mas o homem mostra mais a imagem através da sua aparência e mostra mais a semelhança através dos seus atributos interiores. Então essa perfeição, isso lhe traz o domínio, é o domínio original. Eu estou falando do domínio original, o domínio que Deus deu para Adão por ele ser a imagem e a semelhança de Deus, por ter sido criado
a imagem e a semelhança de Deus. Então essa perfeição ela é tão grande que isso lhe proporciona um domínio natural. É como nós não forçamos para respirar, para piscar, porque já é do nosso corpo, já é do nosso sistema de vida, e o domínio nesse estado original era como se fosse respirar. É algo simples, porque o homem era tão perfeito por fora e por dentro que era a imagem e a semelhança da Trindade, certo? Então o que é domínio? Domínio, segundo esse texto, né, é a capacidade de reinar e governar. Ou seja, não é que Adão foi colocado para reinar e para governar sem ter as capacidades. Como hoje existem muitos governantes, existem muitos líderes, existem até pastores pastores e evangelistas e tantos outros cargos dentro da igreja que eles têm governo, eles têm alguma autoridade, mas eles não têm a capacidade, porque eles foram colocados pelo homem, certo? Aqui no caso, esse domínio é um domínio capacitador, ou seja, ele estava recebendo domínio não só em palavras vazias, dizendo se vira, não, quando Deus falou ele domine, era como se ele tivesse recebido a capacidade para reinar e governar, a capacidade da imagem, a capacidade da semelhança de Deus. Então, a palavra domínio, ela tem um sentido de ter capacitação plena, capacitação máxima, capacitação superior. Para quê? Para reinar, para governar, para conduzir, para estabelecer, para organizar, não é? Para fazer crescer, para frutificar, para harmonizar. Então esse domínio era para isso, certo? Então esse é o sentido da palavra domínio aqui nesse texto. Então a plenitude da imagem e semelhança condiciona o homem ao domínio. Então a plenitude da imagem e semelhança capacita o homem a ter esse domínio. Por isso que eu gastei alguns vídeos explicando o que é o homem, e gastei mais alguns vídeos explicando o que é imagem e semelhança, porque se você entende a imagem e semelhança, você entende que a plenitude dessa imagem, que a plenitude dessa semelhança vai proporcionar, vai capacitar, condicionar o homem a ser um dominador. Então isso tira toda a possibilidade dele ser um carrasco, um ditador, dentre outros adjetivos que nós usamos para alguém que tem autoridade e a exerce mal. Não, a imagem, a plenitude da imagem e semelhança condiciona o homem a tal domínio, certo? Então Deus estava, quando Deus diz a imagem e a semelhança, eu estou entrelaçando imagem e semelhança com domínio propositalmente, porque esses assuntos eles estão ligados aqui no texto, certo? Então Deus estava reproduzindo a si mesmo. Quando Deus diz façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus estava reproduzindo a si mesmo, certo? Assim como Deus deu poder para a terra reproduzir seres viventes, Deus não deu poder para a terra produzir o homem, porque o homem não seria só da terra, o homem seria da terra, mas seria também do céu. E sua alma, eu expliquei isso em um vídeo, quando o espírito ele se encontrou com o corpo, se tornou uma alma, e essa alma comporta a comunicação da terra e comporta a comunicação do céu. Ela guarda informações da terra e ela guarda informações dos céus. Ela vive tanto pelo que é da terra como que é pelo céu, né? Então esse é o sentido. Deus estava reproduzindo a si mesmo. Adão era uma exata duplicação da espécie de Deus. A terra criou várias espécies, certo? Várias espécies de árvores, várias espécies de ervas, de gramas, né? Nós vimos tudo isso, várias espécies de gado, de animais, de répteis. Agora, Adão e Eva, porque o versículo 27 diz que Deus criou macho e fêmea, então isso quer dizer que o domínio ele não foi dado só para Adão, o domínio foi dado para
Adão e Eva para homem e mulher. O pecado veio e bagunçou tudo, bagunçou esse domínio, bagunçou a organização também de autoridade entre homem e mulher. Mas Adão era uma exata duplicação da espécie de Deus, porque Deus estava reproduzindo a si mesmo, então Deus estava duplicando sua própria espécie. Essa é a verdade. Hoje nós olhamos para o homem, nós vemos que o homem é pó. Nós oramos e falamos: Senhor, tem misericórdia porque eu sou pó. Hoje, agora, em Gênesis 1, 26, não era o caso. Não foi a intenção de Deus criar o pó, criar um homem frágil, fraco, indefeso. Uma bactéria mata, um vírus mata, um mosquito mata, certo? Não foi essa a intenção de Deus. Deus estava reproduzindo a si mesmo, estava fazendo uma exata duplicação, estava fazendo a cópia de Deus, é a espécie de Deus. O homem é da espécie de Deus. A alma do homem é a mistura do que é celestial, o espírito, com aquilo que é terreno, o corpo. Então, quando nós ressuscitarmos em Cristo, o nosso corpo será transformado, porque o nosso espírito nasceu de novo e a nossa alma, ela está nesse processo de transformação, mas ela também se rendeu a Cristo. Agora ele vai ao pó, e por isso que existe a ressurreição. A ressurreição é para o corpo, certo? Porque Deus estava fazendo uma exata duplicação de si mesmo, da sua própria espécie. Então o domínio estava estabelecido sobre o quê? Sobre quem? Sobre o que esse homem, ele dominaria, ele governaria, ele reinaria, ele estabeleceria governo e domínio. Então o texto diz, o texto de Gênesis 1, 26 e o texto de Gênesis 1, 28 diz também no que se refere ao domínio. Então, quando chegarmos no versículo 28, eu não vou falar do domínio, eu estou usando já Gênesis 1, 28 também para explicar, porque a bênção de Deus é para o homem dominar. Então Gênesis 1, 28 está falando da bênção de Deus. A bênção é um poder capacitador, para que o homem possa dominar. Então, sobre o que? Sobre os peixes do mar, certo? Então, isso quer dizer, se o domínio é sobre os peixes do mar, isso quer dizer que Adão podia entrar dentro da água e não morrer, que não existia morte. A morte só veio depois do pecado. Ele podia entrar dentro da água, ele podia andar por sobre as águas, porque ele tinha domínio sobre os peixes e consequentemente sobre as águas. Jesus deu o exemplo disso, andando por sobre as águas, porque ele era o dominador de todas as coisas. Mas Adão podia até entrar lá no mais profundo do oceano e podia também andar no fundo do oceano se ele quisesse, porque o domínio era o domínio original. Pastor, hoje isso é heresia hoje. Não que seja heresia hoje, não é possível mais, porque nosso corpo está tendido ao pecado, na nossa carne não habita bem algum, certo? A obra vai ser completa em nós quando nós formos ressuscitados, certo? Então, sobre as aves dos céus. Então isso quer dizer que Adão podia voar, porque ele tinha domínio sobre as aves. Domínio é reino, domínio é autoridade, domínio é capacidade de governar. Então Adão seria um homem que podia voar nos céus. Ele podia voar. Qual que era o domínio que ele ia exercer? Matar as aves? Não, porque não havia morte. Hoje a gente exerce domínio corrompido pelo pecado. Então a gente vai no mar, a gente pesca, mata o peixe. Hoje o domínio nosso é ir ao mar e matar, ao rio e matar os peixes, caçar aves e matar aves. Esse é o domínio do homem hoje. É um domínio mau, um domínio que a criação ela geme e chora, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Mas no caso de Adão, ele não ia dominar para matar, ele iria governar. As aves iriam reconhecer nele, assim como os peixes, a autoridade da terra. Quando vissem, iria reconhecer nele que ele era o rei da terra, que ele era o governador, certo? Então 3, sobre o gado. Então Adão podia falar com os animais, certo? Mas onde a gente vai encontrar isso? Porque ele dominava sobre os gados.
Hoje, através de todas as técnicas de adestração, tem pessoas que fazem os animais fazerem coisas extraordinárias. Os animais entendem homens. Tem homens que têm facilidade de se comunicar com animais. Que dirá Adão? Adão podia falar com os animais. Por isso não foi surpresa quando a serpente falou com Eva, porque havia já esse princípio natural dado através da imagem e semelhança para o governo, para o domínio. E esse domínio estabelecia a comunicação. Hoje você domina sem a comunicação, porque hoje o pecado entrou e nós perdemos a força desse domínio. Mas esse domínio é um domínio de comunicação. Então não foi de estranhar ali. Nós lemos no capítulo 3 que a serpente falou. A gente fala, poxa, Eva não percebeu, Eva não se assustou com a serpente falando. Era normal para eles falar com os animais, porque eles governavam sobre os animais. E 4, diz lá o texto de Gênesis 1:26, sobre toda a terra, todas as matérias e assuntos da terra, Adão exercia domínio. As pessoas falam, ele devia ser puro. Sim, muito puro. Ele devia saber pouca coisa. Não. Domínio é capacidade. Gênesis 1:28, Deus está abençoando. Bênção é um poder capacitador para governar. Então isso quer dizer que Adão não era um ser de uma mente limitada, que sabia poucas coisas, né? Depois eu quero fazer um vídeo explicando um pouco a respeito disso. Mas isso quer dizer que Adão ele conhecia todas as matérias e assuntos da terra. O que os nossos cientistas estão procurando tanto hoje, pesquisando tanto, Adão, possivelmente com a sua mente tão poderosa, sua mente, que é a alma, né? Eu disse que a mente é um compartimento da alma. Com a sua mente, a imagem e a semelhança de Deus era uma mente dotada extraordinariamente de uma capacitação de raciocínio, de intelecto, de memória gigantescos. Então, Adão, ele governava sobre toda a terra, ele conhecia todos os assuntos, todas as matérias, que hoje a nossa ciência ela está caçando tanto. Adão sabia de todas elas, de todas, certo? Tanto que Adão, ele era um ser tão sábio, um ser que tinha tanto domínio, que os animais foram diante dele, para que ele colocasse nome sobre cada animal, e ele colocou nomes que se ajustam à espécie, ao jeito de cada animal ser, de tamanha inteligência e capacitação de todas as matérias e de todos os assuntos que se concernem à terra, certo? Então, o domínio é exercido por capacitação, não por autoritarismo. Não era um domínio exercido por imposição, mas era um domínio exercido por capacitação. Deus o capacitou. E sobre todo réptil que se movimenta, certo? Então Adão podia realizar todo tipo de movimentação. E Adão, governando, dominando o gado, dominando sobre répteis que se movimentam, tendo comunicação com esses animais, ele podia ter mais força do que os animais. Sim, com certeza um corpo, a imagem e a semelhança de Deus, isso fala de força também, nós explicamos isso. E ele tinha um corpo que ele podia fazer qualquer tipo de movimento até dentro da água. Então era um domínio exercido através de qualidade, através de qualificações de capacitação, certo? Então dominar tem a ver com habilidades. Esse domínio aqui não tem a ver com autoritarismo, com imposição, com servidão, com opressão, com jugo. Não. Esse domínio tem a ver com habilidades que são superiores às habilidades dos dominados. Então isso quer dizer que Adão, ao receber a bênção do domínio, do propósito do domínio, em Gênesis 1:26 está falando do propósito, né, do homem ser criado do domínio, e em Gênesis 1:28 Deus está dando a bênção do domínio para ele. Então ele tinha em si as habilidades superiores, é isso que eu quero dizer, que ele tinha habilidades superiores às habilidades dos que ele dominava, ou seja, ele tinha mais habilidade do que o peixe, mais habilidade do que as aves, mais habilidade do que o gado, mais habilidade do que toda a terra, mais habilidade do que todo o réptil. As habilidades dele eram superiores
das habilidades de cada grupo, de cada espécie que a terra tinha produzido através do poder da palavra de Deus. Então, dominar tem a ver com as habilidades do indivíduo que está dominando sobre as habilidades daqueles que estão sendo dominados. Então, isso quer dizer que se você tem domínio sobre algo, é o sentido desse domínio, é o sentido da palavra domínio no que se refere a esse homem original. Se você tem domínio sobre algo, você fará tudo que aquele algo faz. Se você tem domínio sobre o peixe, você fará tudo que o peixe faz e fará melhor. Se você tem domínio sobre as aves, você fará tudo que as aves faz e fará melhor. E elas vão reconhecer, elas vão ter o reconhecimento em você da capacidade que você tem de ser o governador, de ser o dominador, certo? Hoje há muitos líderes que eles impõem autoridade, até na igreja, né? Eles dizem, eu sou líder, vocês têm que me obedecer, certo? Então, eles estão pautando a liderança deles na imposição, não é na capacitação, porque se eles são capazes, se eles são habilidosos, se eles têm mais espiritualmente, se eles são melhores, com certeza haverá a rendição, haverá a sujeição. Então, a sujeição que a terra teria diante de Adão era uma sujeição, porque Adão era um ser mais capaz do que todos os outros seres e tinha as habilidades superiores às que eles tinham. Então, Adão era um super-homem, ou seja, ele era um super-humano. Hoje nós temos esse negócio na cabeça, né? De super-heróis, a gente vê o Superman, a gente vê o Batman, nós vemos todos esses super-heróis, né, que existem. Nós gostamos até de desenhos que estão contando a história de heróis, né, de homens superdotados, de homens cheios de qualidades extraordinárias, porque nós temos isso na nossa imaginação, no nosso interior, porque nós fomos criados para ser super-homens. Assim como Adão era um super-homem, mas nós perdemos o estado original, perdemos o domínio original, e por isso nós não temos mais esse tipo de domínio. O domínio que nós temos hoje sobre a terra é de imposição, é um domínio mau, é um domínio de matar, é um domínio de arrancar, é um domínio de desmatar, é um domínio de poder capitalista, o dinheiro, é um domínio completamente oposto ao domínio que Deus deu a Adão. Adão jamais iria fazer isso, e se ele não tivesse pecado, jamais a raça humana iria fazer o que está fazendo hoje. Por isso que a criação, ela geme, ela chora, ela espera a revelação dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. Então esse é o domínio. Deus fez o homem para dominar.